Olá, estamos aqui novamente no Instagram do Parlamento Aberto, começando aqui a nossa live de hoje, que é da Câmara, Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba. O Parlamento Aberto é um programa que nós desenvolvemos na Câmara, voltado sempre para transparência pública, acesso aos dados, explicar como funciona o poder público, sobretudo a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje vamos aqui falar com o Tony, agora chamar ele aqui. Vamos lá, Tony. A gente teve um probleminha aí no início do vídeo, mas sejam todos bem-vindos. Eu vi que a Raquel entrou aí, a Ana. Agora foi. E aí, Tony, beleza? Tudo bem? Tudo Beleza. tranquilo? Cara, a gente começa a nossa live sempre dando uma atualizada nos números aí sobre a pandemia do coronavírus, tanto no Brasil quanto em Piracicaba. Em Piracicaba hoje teve mais um dado confirmado, são 30 confirmados já em Piracicaba, são 157 suspeitos, 166 descartados e temos 2 óbitos aqui em Piracicaba por conta da Covid-19, né, causado pelo novo coronavírus. No Brasil, os dados agora, que saiu agora, do Ministério da Saúde, 2.141 mortos pela Covid-19 e 33.682, ou seja, os números vão crescendo aí, galopante. A taxa de mortalidade bem alta, 7%, né? Um pouco, 7,5%, uma coisa assim. Tá bem alta no Brasil, sim. E foram 217 mortos, 17 mortes na última 24 horas, só para você ter uma base. Aí o pessoal tá chegando, só dá um oi pro pessoal que tá chegando aí. Tereza, Suelen, várias pessoas, o Lucas Lima, Rafael Risolo, Astir Valim Vicente, que é minha mãe, que tá acompanhando também, Juliano, a Valéria Rodrigues, é isso aí. Tony, a gente vai conversar, cara, sobre a sua experiência do diagnóstico positivo para o Covid-19, né? Você teve esse diagnóstico aí, e aqui é o nosso de escutar o seu relato de alguém que sentiu alguns dos sintomas causados pela doença, assim como recebeu o atendimento. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a sua atenção em nos receber aqui no programa do Parlamento Aberto. Muito obrigado pela disponibilidade. E eu gostaria de começar a nossa conversa aqui pedindo que você relatasse um pouco como foram os primeiros sintomas que você sentiu e que levou você a buscar ajuda médica. Então, eu estava numa viagem, né? Encontrei com uns amigos e tal, e estava muito calor. E a gente ficou bastante tempo na piscina. Bastante tempo mesmo, no último dia, assim, embaixo do sol e tal. Daí quando eu cheguei em casa, já era noite já, né? Foi uma viagem de 3 dias. Eu cheguei e falei, putz, acho que eu tô com insolação, né? Uma coisa assim. Tá meio ruim, sabe aquela sensação de insolação mesmo assim? Aí eu fui dormir, acordei dia seguinte, tava com muita tosse, cara. E eu geralmente não tenho esse problema. Assim, muita tosse mesmo, uma tosse que já doía o peito de cara, assim, doía a dor nas costas e tal. E é uma dor diferente mesmo, não é uma dor, é uma dor entre o muscular e de uma inflamação, uma coisa estranha, cara. E daí eu falei, putz, só faltava estar com corona, né? Achei estranho porque não tinha caso nenhum, quase no Brasil. Falei, nossa, mas será? E daí comecei já a tomar remédio. De cara já comecei a tomar remédio. Sem me importar, comecei a tomar remédio. Que tipo de remédio você tomou? Tomei Tilenol Sinus e remédio para tosse. Daí, 3 dias depois, então isso era uma quarta-feira. Isso. 4 dias depois, mais ou menos, esse casal de amigos meus de São Paulo que estava na mesma viagem, ligaram para mim e falaram, meu, putz, a gente tava com corona, a gente foi fazer a tomografia do pulmão, tava tudo tomado, né? Então é bem provável que a gente tenha de corona. Eu falei, nossa, sério, cara? Eu fiquei mal também, mas eu tomei remédio desde o começo e tal. Então não deu pra, vamos dizer assim, sentir um medo, porque eu já de cara comecei a tomar, eu não esperei ficar ruim, não esperei nada. Eu falei, meu, na pior das hipóteses, se eu tiver isso aqui, eu vou tomar remédio. Não quis nem pensar em outra teoria do que eu podia ter, assim, sabe?
Podia ser dengue, podia ser qualquer coisa. Os sintomas de virose, geralmente esse tipo de virose são os mesmos. E então falei, putz, eu vou né, no hospital pedir para fazer um exame. Eu já tinha máscara em casa, já tinha luva em casa, pus luva, pus máscara e fui. E tinha um lugar só para a galera que estava suspeita de corona, né? E acabou que eu cheguei lá, o pessoal não queria fazer, você tá bem e tal. Eu falei, bom, eu não tô bem, não estou bem, eu tô com muita tosse, dói, não é normal. Tô tomando remédio já faz 4 dias, né? E o que acontece é o seguinte, meus amigos deram positivo. Ah, mas não precisa fazer, você tá no lugar, você tá na frente das outras pessoas. Eu falei, olha, amiga, o problema não é se eu tô na frente ou não, o problema é que se eu sair daqui com a ideia de que eu tô bem né, não tô infectado, eu vou infectar todo mundo. Eu posso matar minha avó, posso matar o meu primo, que é grupo de risco, entendeu? Não dá pra ficar assim. E eu briguei mesmo, discuti com a galera, e daí chegou o cara, fez o swab, né, que enfia um aqui, outro aqui, lá na garganta. Tranquilo, na verdade, falando assim, parece que é um horror, né? Mas não é, é super tranquilo, é uma cutucadinha. Daí, meu, tava rolando maior buchiche, assim, lá, porque eu tava numa salinha com outras 3 mulheres suspeitas de corona, e todo mundo com medo, né? Porque estava todo mundo 1 metro, nem 1 metro de distância. Imagina, eu conseguiria pegar na menina se eu quisesse, assim, ou seja, meu, se eu não tivesse um corona, eu teria pegado, se eu não tivesse de máscara nem nada. Então eu fiquei muito assim, encanado, falei, nossa, só faltava eu não estar e sair daqui assim, porque as meninas estavam ruins. As meninas estavam bem ruins. Eu estava realmente o melhor de todo mundo lá. Apesar de eu ter muita tosse, as meninas estavam com tosse, estavam com febre, estavam reclamando, né? Falei, nossa, que cagada, né? Minha mãe já ficou brava, falou, o que você foi fazer aí? Talvez não foi uma boa ideia, vai embora, não sei o que tem. Agora já foi, né? E daí a gente não podia mais sair. Depois que você entra nessa, vamos dizer assim, nessa observação do hospital, você tem que ficar lá até, sei lá, liberar você. E daí a gente escutou lá que um cara atendeu o telefone do nosso lado, assim, nessa própria salinha, e que falando que a vigilância sanitária ligou, falou que, meu, não tem teste mais, seus testes vão demorar no mínimo 30 dias para ficar pronto. Eu falei, nossa, putz, né? Que saco, porque, ou seja, na melhor das hipóteses, eu teria que fazer quarentena independente já, porque eu já estava no hospital. Eu já tinha começado a quarentena 2 dias depois, que eu tinha chegado de viagem, e falei, bom, agora eu vou ter que fazer mais 14, independente, né? E não tinha quarentena no estado de São Paulo, foi uma coisa pessoal minha, eu que tomei essa decisão. Inclusive, na época, eu falei pra minha namorada, vamos fazer todo mundo, tem que fazer a... Falei pra minha mãe, porque minha mãe mora na Alemanha, minha mãe mora em Berlim, né? Em Berlim, a situação, como é a Europa, é uma coisa muito... dá pra gente ter uma noção muito boa de como de quem, vamos dizer assim, se arrependeu de não ter feito quarentena, e quem fez quarentena, o que aconteceu, né? E na Alemanha, em Berlim especificamente, que é a cidade da minha mãe, é o melhor lugar do Ocidente, né? É uma cidade grande, com quase 5 milhões de habitantes, que tem bastante casos e quase nada de mortes. E o pessoal fez quarentena bastante, desde o começo. Inclusive, minha mãe tem quarentena até agora. Isso já faz mais ou menos uns 45 dias, eu acho que minha mãe tem quarentena, já é bastante. E eles aplicavam multa. Se cidadão, se por exemplo, saísse eu, você e mais um amigo, era até 25 mil euros de multa. Sozinho você tinha que ter um papel no começo para poder ir na farmácia, para poder ir no hospital, entendeu? Qualquer que seja, mas era assim. Então eu saí de lá e fui fazer quarentena. E fiquei fazendo quarentena até hoje eu faço, na verdade. Não tem que fazer. Um monte de gente, agora você pode sair, né? Vigilância sanitária te autorizou. Eu falei, mas vou sair para onde? Não tenho onde sair. Então eu acabo tendo que fazer quarentena involuntária. Agora que eu já tô curado. E então a gente fica assim, nessa espera, né? Porque a quarentena é essencial, tem que ser feita. E tá tendo esse debate muito pesado entre liberar a economia e não ter quarentena, né? Então, assim, é duro, porque, na verdade, é a primeira vez na história moderna, na verdade, assim, vamos dizer, por falar moderna, porque já teve a gripe espanhola, por exemplo, foi muito pior, etc e tal, mas digo, história moderna, digo, da globalização, vamos falar assim, desde que o mundo é globalizado, que aconteceu uma coisa dessa forma. Então,
o que eu sei, eu lembro que o amigo meu, diretor da Santa Casa, ele falou assim pra mim, ele falou assim, Tony, não existe certo e errado, ninguém sabe o que fazer. Em teoria, assim, em opinião, vamos dizer, opinião pública, ninguém sabe o que fazer. O que a gente sabe é que mata se não cuidar e que passa muito rápido. Então, assim, em teoria, não tem certo e errado pela moral do certo e errado, porque cada um vai achar o que lhe convém, mas o certo é a gente pensar que você pode morrer na saúde. Então, em teoria, você tem que fazer quarentena. Não tem outra forma, sabe? Não existe um milagre, não existe nada, né? E Berlim é a prova viva disso. A Berlim agora, semana passada, desculpa, essa semana, sexta-feira, quarentena deixa a gente meio sem ideia de data. Minha mãe estava lendo para mim as coisas que vão abrir e que não vão abrir, porque eu acho que é a primeira cidade grande que já vai começar a reabrir a economia, né? Então tem todo um calendário do tipos de negócios que vão abrir, negócios que não vão abrir, né? Então é muito interessante. Então você vê se a gente seguir direito, dá para ser mais rápido. O problema é que não está seguindo. E é muito assustador isso, né? O governo do estado de São Paulo tem um levantamento, né, que hoje o isolamento social está em torno de 49%, enquanto o ideal seria 70%. Então, isso que você está falando é bem nessa questão aí de que falta um pouco dessa conscientização. Tem bastante gente participando aqui, Tony, e o pessoal está perguntando, só para entender, a sua viagem não foi ao exterior, foi no Brasil. Não, foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi no interior de São Paulo, interior de São Paulo. Foi no interior de São Paulo, inclusive, né? Foi no interior de São Paulo. Apesar dessa dificuldade que você teve aí em conseguir o diagnóstico, eu gostaria que você falasse um pouquinho do atendimento dos médicos e enfermeiros, não só se foram bons ou ruins, mas a questão desse receio em termos do contato, como que foi? E também o fato de você ter que ficar isolado, né? Gostaria que você falasse um pouco disso. Do atendimento, a única experiência ruim que eu tive foi a da primeira mulher que veio conversar comigo. O resto foi muito profissional, eu achei, sabe? O que eu acho é o seguinte, como eu disse, não tinha caso nenhum em Piracicaba confirmado. Então ninguém sabia o que fazer. Não é que você chega lá, não, então é assim, assim, assado. As pessoas tinham um protocolo para seguir, e como você lê um papel, você tem que fazer isso, aquilo, ponto. Mas os enfermeiros foram muito gentis comigo, muito gentis mesmo. O cara que fez o exame foi super cuidadoso. Eu só achei muito chato que, por exemplo, as outras meninas não receberam e não vão ter o resultado do exame. Eles já falaram que não vai ter. Então é uma coisa complicada, né? Por exemplo, por que será que eu tinha menos sintomas delas entre nós levaram adiante, né? Você se pergunta isso, né? Por que será? Todo mundo brigou lá, todo mundo teve esse problema no começo, as mulheres. Então, eu não estou entendendo se foi uma coisa aleatória, se foi por causa de algum tipo de plano de saúde diferente, eu realmente não consigo entender. Eu sei que assim, eu não boto a culpa em ninguém também. Eu fico um pouco chateado com o primeiro atendimento, a minha recepção, vamos falar assim, que a recepção que eu tive, eu achei que foi muito chato mesmo, achei que foi irresponsável, na verdade. Mas entendo que como não tinha caso e rola muito medo nessas coisas, a mulher deve ter ficado no receio, não sei. Então eu não quero botar a culpa em ninguém, sabe? Em relação a isso, não quero causar um sensacionalismo à toa, entendeu? Se fosse um procedimento que a gente já tivesse conhecimento, tivesse tudo certo e tal, beleza, vamos lá. Fez cagada e, a culpa é sua, mas não tinha, né? Todo mundo perdido, todo mundo. Enfermeiro perdido, médico perdido. Então, assim, eu acho que a minha opinião em relação a essa experiência que eu tive, ela é muito simples. Você se sentiu mal, independente do que você acha que você tenha, se é um resfriado ou se é uma gripe, se isola, se isola e acabou. Ponto final. Não precisei fazer exame, se isola, fica 14 dias tomando remédio. Piorou, vai para o hospital, lógico, sem dúvida. Caso contrário, é isso. Então é muito simples. O que eu fiquei encanado, e eu fui na época fazer, porque não tinha casos. Então eu falei,
E não é normal, sabe? Eu me senti do jeito que eu me senti. Eu não tenho asma, eu sou um cara super encanado, eu faço check-up 2 vezes por ano. Então eu faço check-up no sangue, corro na esteira no hospital, faço tudo em São Paulo. Então eu sou um cara que eu sabia que não tenho problema nenhum de saúde, sabe? Uhum. Então eu ter ficado mal um questionamento, né? Tipo, nossa, o que será que eu tenho, né? Do nada, assim, tava Uhum. ótimo. Eu, E. eu queria uma coisa que eu acho importante. Você teve logo no início da pandemia no Brasil, né? Você teve sintomas e Tive. teve a confirmação do Covid. É importante, né? Essa semana eu já entrevistei aqui o secretário municipal de saúde e tenho visto outras entrevistas de agentes, o próprio ministro da Saúde, que agora foi trocado, mas, enfim. Eu acho que em 40 dias que nós temos aí de pandemia, acredito que teve um aumento no know-how para entender Sim. como que isso está acontecendo, porque realmente no começo foi tudo uma coisa assim, o que nós vamos fazer? Ó, isola todo mundo, não sabe, não faz. Então, de certa forma, eu acho que você ali, por estar no início da pandemia, pegou um período também de que as De pessoas estavam transição. acertando, de transição, né? De início Sim, sim. da coisa toda. Estou perguntando aqui, foi aqui em Piracicaba, né? Só para confirmar. Isso que você passou Sim, foi em Piracicaba. E outra coisa que eu queria sim. saber, que surgiu de dúvida, o seu caso entrou nas estatísticas municipais, Não então. sei. Não sei, cara. Então, você não Eu sabe acho que disso. não. Eu acho que não. Realmente não sei. É, E o que eu sei, que eu tenho certeza absoluta disso, por causa de amigos meus dentro de hospital, aqui em Piracicaba, é que é o contrário do que as pessoas acham. Tem muita gente falando assim, ah, não tem caso nenhum, é mídia e tal, não sei o que tem. Uma amiga minha tem asma e a mãe trabalha num hospital grande aqui no interior. Ela falou assim, não estou saindo de casa, estou paranoica. Falei, por quê? Ela falou assim, porque, minha mãe tá vendo um monte de gente sendo internada por coronavírus e esses números não estão sendo registrados e divulgados ainda. Eu falei, mas por que isso? Ela falou assim, ninguém sabe dizer por quê. Simplesmente está acontecendo isso e eu tenho asma, tô ficando assustado, eu não vou sair de casa, sabe? Então o meu medo, o grande medo que eu tenho, e não é na verdade mais um medo relacionado à saúde, é um medo social, né, de caos social, vamos falar assim, essa disputa que está tendo, entre aspas, né, esse debate que as pessoas estão tendo eu não vou fazer quarentena, e fica essa zona, e se der um problema, o pessoal não tem noção quanto é grave isso. Tive, por exemplo, um amigo meu aqui em Piracicaba, foi internado aqui em Piracicaba, entubado em Piracicaba, 28 anos de idade, entendeu? Saúde, ele tem saúde, condição financeira, tudo, e, quase morreu, cara. Então, onde que tá essa mentira que o vírus é uma farsa e tal? Eu tenho medo disso das pessoas, porque no final das contas, quem vai se prejudicar é essa leva de pessoas agora. Quem tá pegando agora, tá falando, ó, existe, peguei, é ruim, sabe? Se cuida. Tô livre, em teoria tô livre. Eu não sei se existe uma mutação desse vírus, se eu pego de novo, reza a lenda que não, né? Que você não pega de novo, né? Mas essas pessoas não. Então, se amanhã o pessoal dá louca e fala, não vou fazer quarentena, eu vou abrir o comércio, você tá falando que em 5 dias, 5.000 pessoas numa cidade vão ser internadas, entendeu? Que não tem, né? Não Uhum. existe isso. Então, Vale ressaltar, né? Tem alguns dados importantes que a gente pode trazer aqui, que é, por exemplo, dados da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Já é um dado um pouco antigo, que é de um mês, mas ela conseguiu registrar um aumento, uma explosão de registro de internação de pessoas com insuficiência respiratória depois da primeira pneumonia. notificação do novo coronavírus no Brasil, né? Tá. Então, Eu vi assim, 500% de aumento dos casos. é uma coisa assustadora. E Tá. também, né, vale ressaltar que a gente está aqui começando o período de. Estamos no outono e daqui a pouco começa o inverno, que é um período natural de problema respiratório também. Né? São coisas que Sim. vão aí se somando. Mas voltando um pouco ao seu caso, Tony, como que foi o processo de melhora? Você hoje está como sua vida? Você passou já o período ali do isolamento? Você foi se sentindo melhor? Como que está a sua vida? Você pode, lógico, todos estamos em isolamento social,
mas como que está o seu isolamento especificamente por conta de ter sido positivo em Covid-19? Eu não sabia, né? Eu descobri o meu exame 25 dias depois, então eu já estava isolado há quase um mês já, quando eu descobri meu exame. Não, eu estava isolado exatamente um mês, na verdade. Demorou 25 dias para chegar, eu já estava isolado antes há uns 5 dias. Então, eu já estava isolado há um mês, não mudou nada na minha vida. Eu já tinha sarado, né? Eu fiquei aliviado, eu já tinha sarado e eu tinha o corona, então eu falei, nossa, que bom, né? Sarei. Uh, e foi um processo demorado, viu? Na verdade, foi um processo lento. Eu não tive sintomas graves, mas foram sintomas que demoraram pra sair. Por exemplo, minha tosse, fiquei 2 semanas tossindo, cara. Fiquei 2 semanas tossindo. É É a tosse impressionante. seca que eles falam? Seca, e dói o peito mesmo, dói. Parece que tem alguém subindo nas suas costas, assim, é estranho. Eu lembro que porque eu tomava os antitérmicos, né? Que é Tilenol no caso, no meu caso foi Tilenol, eu lembro que eu suava muito, no jeito que eu nunca suei na minha existência, nem se eu jogar 2 horas de futebol, cara. Eu suava de ficar brilhando, assim, ó, brilhava o corpo inteiro. E isso passou, demorou uma semana, mas passou. E daí depois fiquei com a tosse. A tosse durou, cara. A tosse durou. Mas agora eu tô bem, tô ótimo. Eu não acho que meu pulmão tá 100% ainda. Eu fui inventar no domingo agora passado, fumar um cigarro em casa. Eu não sou fumante, mas de sábado, assim, se eu tô tomando um drink, alguma coisa, eu fumo um cigarrinho. Fui inventar de Um comemorar no fumante domingo. social, né? Fumante social. Social. Por recreativo, recreativo. Recreativo, recreativo. E daí eu fui inventar de fumar um cigarro, fumei 5 cigarros e acordei na segunda-feira, depois com dor nas costas de novo. Então, assim, o corona não existe mais em mim, eu não transmito. Eu posso beijar um estranho e não acontece nada, entendeu? A vigilância sanitária deixou claro, mas eu falei com um amigo meu e ele falou assim, cara, em teoria você poderia voltar a fazer o que você quiser, mas tem gente que tá reclamando de que às vezes a pessoa tá bem e você, sei lá, fuma um cigarro ou extrapola algum exercício e daí o sintoma de inflamação pulmonar, vamos assim dizer, ele retorna. Mas não por causa do vírus, porque o órgão em si não estava 100%. Então daí eu fiquei encanado assim, parei, né? Pô, Ó, a não Mônica dá não. Coraza, eu não sei se ela é parente sua, Minha Mônica tia, Coraza. minha tia, Sua tia, ela minha tá tia. falando pra você não fume. Não vou. Minha mãe fica louca também. Nós estamos, infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Mas eu gostaria que você que passou por esse período aí, teve uma. Eu acho que quando a gente vai para o hospital, né? Eu já tive algumas vezes que tive que ir ao hospital. Quando você está ali na linha de frente é muito diferente, né? Daquilo que a gente só ouve falar, ou do que a gente Sim. vê na TV e tudo mais, nas mídias sociais. Mas então, assim, passado todo esse período de contaminação, você disse que você está bem hoje. O que você tem a dizer às pessoas, sobretudo a essas que ainda tenham dúvidas em relação à gravidade propagada por conta da pandemia no Brasil e também no mundo? Lembrando que a gente tem carreata que está sendo marcada aqui Então, ainda assim, na cidade. O que você tem a dizer às pessoas, Tori? então vamos lá, assim, ó, eu tenho minha formação a princípio de faculdade é jornalismo, né? Mas eu tenho certificado para trabalhar em banco, como agente financeiro, eu invisto na bolsa desde os 17 anos de idade, então, eu fiz 3 anos de faculdade de economia, não me formei porque eu já trabalhava. Então, em relação a essa disputa, vamos falar, essa dúvida econômica e social, o que eu acho que as pessoas têm que entender isso, cara, é que a gente vive num país globalizado, certo? Se amanhã, assim, ó, vamos supor que por um milagre de Cristo, né, de qualquer Deus seu, abre a economia e ninguém fica doente. Mesmo assim vai ter crise no Brasil, porque o Brasil a gente depende do quê? A gente depende dos outros países. Os outros países já estão entrando em crise econômica. Então não existe isso. Agora vamos abrir, fica tudo certo, sai comprando. Então, o que assim, já é um fato que vai ter recessão. Se abrir ou não a economia agora, não vai fazer diferença daqui 6 meses, um ano. O que a gente tem que fazer, assim, é o máximo possível de isolamento para que 2 semanas a gente não tenha mais nada. Que é o que todo mundo está fazendo lá fora. Então, assim, é duro. Por que é dura essa discussão? Porque, obviamente, um monte de gente vai perder dinheiro, vai falir, vai ficar desempregado. Não é à toa que
600 mil CNPJs fecharam até anteontem, né? Um monte de 46 milhões, eu acho, de pessoas que vão ganhar os R$ 600 agora por mês. Então, assim, é muita gente. Mas não está sendo diferente em outro lugar. Os Estados Unidos está com 22 milhões de pessoas que estão aplicando para seguro-desemprego em um mês. 22 milhões de pessoas. Então, assim, o PIB da China saiu ontem de madrugada, né? Do primeiro trimestre, quadrimestre, menos 6,8% de crescimento. Nunca na história da economia chinesa, nunca na história, desde quando eles começaram a fazer, a ver crescimento de PIB, eles tiveram uma queda dessa. Então, assim, o pessoal tá achando o quê? Que amanhã abre a economia, todo mundo vai sair comprar roupa, vai pra balada, pra musculação. Existe uma crise psicológica, né? O nome dessa crise, dessa recessão, é chamada The Great Lockdown, que significa o grande confino, né? A recessão do grande confinamento, do grande isolamento, né? Que, na verdade, os economistas acham que as pessoas, mesmo depois que acabar, né, isolamento e tudo mais, ainda vai ter um problema psicológico de a gente não querer ficar muito aglomerado e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas... O que eu tenho certeza absoluta como ser humano é o seguinte... Se eu estiver doente, eu posso matar alguém. Eu não quero matar alguém. E eu não quero morrer. Pode ser baixa, né? Porque no Brasil está 7% a taxa de mortalidade. Para mim, isso não é baixo. Mas como ser humano, eu sei o seguinte: eu morto não trabalho nem ganho dinheiro. Então, assim, eu prefiro perder dinheiro e ter um futuro vivo com saúde que eu possa correr atrás do prejuízo, né? Do que falar assim, desencana aí, quem der certo deu, quem não der, não deu, morre aí, não morre. Eu penso como ser humano, antes de tudo. Eu acho que assim, agora, eu acho que é o seguinte, a gente vive num sistema livre, num sistema liberal, que é o capitalismo. E eu acho que agora a gente tem todos essas ferramentas que a gente pode usar para ajudar. O governo pode fazer alguma coisa, entendeu? E a minha tristeza é que se o nosso governo não fizer, igual meus amigos na Europa, meus amigos nos Estados Unidos, todos estão recebendo coisa, recebendo ajuda. Não R$ 600. O cara ajuda. Porque o que acontece? Não adianta você receber, o governo ajudar a pagar o seu salário, se eu te emprego, por exemplo, só que você dá balão no cara do aluguel. Que daí não precisa nada. Então todo mundo tem que receber. E o problema do Brasil é que acontece isso. O brasileiro está provando, infelizmente, que ele dá um jeitinho brasileiro na crise. Ele está pouco se lixando para quem pega não pega, para quem morre não morre. E agora, se ele puder dar calote, ele vai dar o quanto calote ele quiser. E ele está usando dessa crise como desculpa. Isso é horrível, tanto para a economia, tanto quanto social. Então, assim, a gente tem que cobrar do nosso governo o seguinte: a gente vai fazer tudo que é necessário para ninguém morrer. Como ser humano, ninguém quer morrer. O maior medo do homem é morrer, entendeu? Não é ficar pobre. Há muita gente já é pobre no mundo. E ninguém quer morrer. Então, cobrar dos nossos governantes para fazer alguma coisa financeiramente, para ajudar, sabe? Não sei como, ninguém sabe como fazer isso, mas a priori, não sei. Talvez ajudar nos impostos das empresas, ajudar a pagar salário. Por exemplo, tirar benefício de parlamentar, entendeu? Talvez seja a hora de fazer realmente, urgentemente, uma reforma nas pensões, né? Que recebe filho de juiz, filho de militar, né? Tá na hora de fazer isso. A gente gasta bilhões e bilhões com pensão de gente que não trabalha, cara. Você tá me entendendo? Então não diminuir, não vou tirar de você também uma coisa que você tá ganhando faz 30 anos, mas tem que diminuir, cara. Tem que tirar de você benefício, auxílio paletó, Você não precisa de paletó, você tá em isolamento, cara. Você tá me entendendo? Você não precisa de auxílio viagem, não precisa de auxílio nenhum, sabe? Quem que precisa de auxílio hoje em dia? O único auxílio que você precisa é ter o que comer e ficar na sua casa e ter saúde para não morrer. Então é isso que eu acho. Só que o nosso governo federal, e é esse o grande problema que eu acho muito difícil, as pessoas não se tocam, que o problema não é governador pôr a gente em isolamento, o problema é o governo federal que não está fazendo nada, ele não tá falando assim, vamos fazer reforma, vamos tirar benefício, vamos tirar imposto, pelo contrário, cara, cogitaram volta de imposto, como a CPMF, consideraram taxar a gente milionária. Cara, você está taxando. Você está fazendo o caminho contrário. Você está querendo tirar dinheiro de quem está ganhando para dar para você. Entendeu? Para o seu auxílio paletó. Então, vamos ter esse meu ponto. Ficar tranquilo, pensar na gente, fazer
fazer tudo direitinho, não brigar com ninguém. Não vamos tornar agora um momento de briga, igual foi as eleições. Vamos se unir, entendeu? Vamos ficar todo mundo unido e bacana. Tomar para ninguém quebrar, para ninguém morrer, para ninguém ficar sem emprego. Porque quanto mais rápido a gente ficar unido, mais rápido vai acabar, entendeu? E vai todo mundo ficar legal. Uma hora ou outra vai ficar legal. Legal, Tony. Muito obrigado pelas palavras aí, pelo seu relato. Mais uma vez aí, agradecer você pela disponibilidade de falar. Eu acho que tenho costumado falar que é o seguinte, não é a quarentena que cria a crise econômica, é a pandemia que criou essa crise econômica por conta da pandemia. Então é a pandemia que tem que ser cuidada. E claro, a gente espera também bom senso de que quem está nas decisões aí para que a população tenha a sua maneira de poder sobreviver a esse período. Então, agradecer você aí, muito obrigado pela atenção. Obrigado a você, cara. Obrigadão mesmo. A gente entrou em contato, você foi sempre muito solícito com a gente aí. Valeu. Lembrando que daqui a pouquinho aqui a gente do Parlamento Aberto, a gente vai entrar agora na live da Cris Sanches, que é uma jornalista aqui, jornalista de Piracicaba, para falar mais sobre o Parlamento Aberto. Valeu, viu, Tony? Obrigado, viu, querido? Um abração. Obrigado por tudo. Valeu, você também. Valeu, obrigadão. Valeu.